Aleluia. Abra sua Bíblia aí em 1 João. 1 João. Capítulo 1, do 8 em diante. Do 8 ao 10. 1 João. Capítulo 1, do 8 ao 10. Hoje eu quero falar sobre a importância de viver uma vida em santidade. Primeiro, Epístola de João, 1, do 8 ao 10. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Tu és santo. Vou repetir, o tema da nossa mensagem hoje é a dificuldade de viver uma vida em santidade. 1 João 1, do 8 ao 10. São os últimos versículos lá do primeiro capítulo de 1 João. A dificuldade de viver em santidade. Nós vamos falar sobre isso hoje. 1 João está lá pertinho de Apocalipse, lá, gente. Não é o Evangelho de João, não, é 1 João. Dá uma força para si ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos esperar a CL achar, a gente já vai ler. Todo mundo junto, né? Uma benção. O tema? A dificuldade de viver em santidade. Pronto? Vamos lá, gente? Amém, né? A palavra de Deus diz assim, ó. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. 9 aí, lê comigo de novo. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Amém? Senhor, aqui está uma porção da Tua palavra, Senhor. Leva cativa nossas mentes agora a Cristo, Pai. Toda graça e virtude que o Senhor tem para liberar através dessa palavra, seja manifesta, Deus. Espírito Santo, vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que possamos dar liberdade de ação ao Senhor em nossos corações. Todo levante, todo espírito maligno que impeça o conhecimento do Senhor que esteja entre nós, que agora, em nome de Jesus, saia desse lugar, e que somente o Teu Espírito, Senhor, tenha livre acesso a nossas vidas agora, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Então lá, de novo o tema aí, ó. A dificuldade de viver em santidade. Nós estamos vendo que o Senhor, através das canções que estão sendo liberadas para a igreja nesses dias, estão falando muito sobre a questão da gente estar sendo incendiado, a questão da gente queimar, a questão da gente estar recebendo de Deus algo de dentro para fora. De dentro para fora. E realmente nós somos um depósito das bênçãos de Deus. Realmente nós somos. Nós podemos, a palavra de Deus fala que existe a semelhança da nossa vida com vasos. Então nós podemos encher o nosso vaso com a presença de Deus, com o óleo do Espírito, com a graça de Deus. Nós podemos fazer tudo isso. A nossa vida é um depósito. Mas a situação contrária também é verdadeira. A nossa vida pode ser um depósito também de coisas ruins, de coisas que são contrárias a Deus, de coisas que entristecem a Deus habitando dentro de nós. Habitando dentro de nós. Ou seja, o mundo em si,
hoje, a gente falou isso semana passada, valoriza hoje em dia a embalagem, o que você tem por fora, aquela coisa que você apresenta para as pessoas. Às vezes é uma pessoa extremamente alegre. Nossa, esse cara é muito alegre. Eu recebi uma pessoa na minha casa há um tempo atrás, que ele, nossa, você conversa com ele, ele está tirando sarro de você, ele está brincando com você, ele está fazendo um monte de coisa que você pensa assim, nossa, esse cara deve ser muito alegre. Mas o Espírito Santo não deixa a gente enganado. Sabe o que é isso? É uma barreira de proteção, para a gente não chegar no coração dele, que é extremamente triste, extremamente ferido pela história, pela vida, pelas coisas que aconteceram. Então, às vezes, as pessoas fazem uma embalagem para confundir as outras. As pessoas fazem-se piedosas para tentar ganhar o favor dos outros, mas lá no fundo não são piedosas. São cruéis, são terríveis, mas elas forjam algo. Eu lembro que a gente aprendeu sobre teatro, e lembra-se que antigamente os palhaços usavam uma máscara, né? Uma máscara que era colocada no rosto dele. A gente não sabia como era o rosto do palhaço. Era aquela máscara, né? Feita de cera naquela época. E normalmente a pessoa estava sorrindo naquela máscara, não é? O palhaço normalmente não está rindo. Eu ouvi a história de um palhaço, gente, que fazia milhões de pessoas sorrirem. E ele era uma pessoa extremamente triste. As pessoas riam das palhaçadas dele, mas ele por dentro estava destruído. Mas o que isso tem a ver com santidade, pastor? Agora a gente vem para a palavra de Deus e a gente começa a entender algumas coisas. A vida em santidade é um desafio para nós. A vida em santidade deve ser regrada também de disciplina da nossa parte. Por exemplo, se você todos os dias faz academia, vamos dar um exemplo, para você manter sua forma física. De vez em quando eu vejo a Doca lá postando umas coisas na academia lá, toda felizona, esticando uns negócios lá e puxando ferro. Para você conseguir isso, o que você precisa ter? Disciplina. Eu particularmente, por isso que eu estou nessa forma elástica, eu não tenho paciência de ir em academia, gente. Primeiro, chego lá, aquele ambiente é um ambiente de narcisismo, não é? Tá o bonitão, bombadão lá na frente do espelho assim, ó, puxando ferro. E a moça, né, aquela moça com aquelas roupas bem discretas, né, na esteira lá. Isso é um escárnio para mim. Eu não consigo ir nesses lugares, eu não tenho paciência. Mas quem é disciplinado, e isso não faz mal, para ter um exercício físico diário, disciplina a sua vida para fazer isso. Põe lá nas rotinas e faz isso. Lá em casa nós temos academia em casa, é muito engraçado. A personal vai lá em casa e atende a Jane, o Caio e a Anne. Eu comecei e não consegui continuar. Não consegui. Porque, Jesus, orem por mim, irmãos, porque eu sou preguiçoso nessas coisas. Mas a gente precisa ter disciplina para fazer isso. Falando do físico, mas falando do nosso espírito, da nossa alma, também precisamos ser disciplinados. Também precisamos agir com disciplina para fazer as coisas acontecerem. E como que funciona isso? Vou dizer uma coisa para você. O versículo 8 fala sobre isso. Se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Esse é o primeiro princípio. Sabe qual é o grande problema? A negação. Nós negarmos. Eu sei, gente, que existem pecados que são públicos. A gente sabe disso. Mas agora nós queremos ir um pouquinho mais além.
uma vida em santidade, nós temos que apertar um pouquinho mais a nossa peneira e pensar em pecados que ninguém vê. Só nós. Só nós sabemos. Só nós conhecemos a nós mesmos. Só nós temos ciência dos nossos pecados. Só nós sabemos quais são as águas que nós navegamos na internet. Só nós sabemos o que temos visto. Só nós sabemos o que fazemos quando vamos fazer declaração do imposto de renda. Para maracutaiar lá o imposto para pagar menos. Só nós sabemos quando vamos fazer negócios que a gente tenta enganar os outros. Vocês acham que só nós sabemos? Vou dizer para você, você está enganado. Mesmo que você esteja sozinho fazendo algo. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. As testemunhas estão nos olhando. E eu estava ouvindo a pastora Tânia, ela é uma juíza aposentada, falando sobre legalidade. A gente ouvir um juiz falar de legalidade é tão bom porque eles sabem exatamente como funciona o processo dentro da justiça. E ela deu um exemplo bem legal. Vou dizer para vocês. Eu estou numa situação difícil, aconteceu um problema, eu não tinha dinheiro, arrumei um advogado qualquer, um porta de cadeia, sem ética, sem escrúpulo, aqueles que vocês conhecem. E eu dei uma procuração para ele, dizendo, você, doutor fulano de tal, tem livre e irrestrita legalidade de me defender em tal e tal e tal e tal e tal. E você assina. Ele tem uma procuração sua. Ele pode te defender. Ele pode te defender. Aí você melhorou de situação, aquele processo está lá correndo. Melhorou de situação, as coisas foram arrumando, você deu uma levantada na moral e lembrou daquele processo. Lembrou daquele processo. Aí você pensou, puxa vida, eu conheço o doutor fulano de tal, uma pessoa correta, uma pessoa ética, eu vou contratar ele para ser o meu advogado nessa ação. E aí, eu pego ele e faço de novo lá. Eu dou autoridade para o doutor fulano de tal, assim, assim, assado, para me defender nisso, 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 nisso e nisso. E assina. O advogado pega aquela procuração, vai lá nos autos e arquiva, dizendo que ele tem procuração para me defender. O que aconteceu no processo, legalmente falando? Os dois podem te defender. Ou os dois podem requerer algo de você. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, nós agimos assim às vezes, ou na maioria das vezes. Nós damos procuração para o Espírito Santo vir agir na nossa vida. Ele é ético, ele é correto, ele é perfeito. E eu dou liberdade, eu dou uma procuração para ele agir. Mas quando a gente comete pecado, nós damos liberação ou procuração para o diabo agir na nossa vida. E aí nós temos dois advogados. Um de acusação dentro de nós e um de defesa. Sempre o diabo vai ser um advogado de acusação nosso. Sempre que você tem pecado, ele vai te acusar. Mas como é que a gente consegue se livrar disso? Como é que a gente consegue viver essa vida em santidade, pastor? Primeira coisa que você precisa fazer, reconhece que você tem pecado. Reconhece que você está errando. Reconhece isso. A grande dificuldade, as pessoas, a maioria, para aqui. Não reconhece. E continua com os dois procuradores trabalhando dentro dela. O Espírito Santo tentando convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. E o diabo dizendo para ele assim, fique quieto, não faça nada não, está tudo certo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quem você quer atrair para a sua vida? Quem você quer atrair para a sua vida? O Senhor?
ou o dono das trevas? Claro que todo mundo vai responder, ô pastor, não precisa nem pensar, né? É o Senhor. Mas para a gente fazer isso, para a gente viver uma vida de santidade, existem requisitos para nós cumprir. E aí você vem para o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos confessar. Nós precisamos confessar. Eu tenho dito para o pessoal aqui na igreja, eles têm percebido e visto algumas coisas. Tudo que está na luz, está na cruz. Não tem mais acusação. Você já confessou. Você já confessou. Você não deve nada mais para o diabo. A procuração que ele tinha, você rasgou. Você foi para o outro procurador lá, para o outro advogado teu. E ele já te defendeu. E ele já julgou a tua causa. E ele deu causa ganha. Mas quando você não confessa os seus pecados, quando você vela, você está atraindo demônios para agir na sua vida. Ui, pastor, pelo amor de Deus, o que é isso? Essa é a situação de muitas pessoas dentro da igreja. Às vezes a gente lê o Velho Testamento, as pessoas ficavam escandalizadas com aquelas coisas que aconteciam no Velho Testamento, e o sacerdote morria se tivesse em pecado, e era puxada a cordinha dele, mas tem muita gente morta dentro da igreja. Só esperando que puxe a cordinha dela e já entregue, porque já está morta. Tem um monte de coisa que não confessa, tem um monte de coisa escondida. Tem um monte de coisa. Jesus, quando chegou para os religiosos, ele disse para eles, vocês são lindos por fora e podres por dentro. Está cheio de nojeira aí dentro de vocês. Cheio de podridão. Cheio de podridão. Então, querido, quer viver uma vida em santidade? Traz para a luz a tua vida. Traz para a luz. Traz para a luz. Quando a gente fala que em março vai começar um curso de libertação, nós estamos dando oportunidade para a igreja. Traga a sua vida para a luz. Venha para a luz, submeta a sua vida à palavra de Deus, que é a água que lava, que purifica, que limpa. Traz para a luz a escuridão que existe dentro de você, as trevas que ainda persistem em ficar, traga para a luz. Sabe por quê? Quando a luz chega nas trevas, as trevas se dissipam. As trevas acabam. Você pode estar numa caverna mais escura possível, sem conseguir enxergar 1 milímetro diante de você. Se você tiver no bolso uma caixa de fósforo, com um simples fósforo, você acender, o que vai acontecer dentro daquela negritude toda? Haverá luz. Haverá luz. E quando a luz entra, não tem trevas que fiquem. Quando o Senhor entra na sua vida, não tem como a gente ser diferente. Se você quer apresentar o teu coração para Deus, dizendo, queima meu coração de dentro para fora, santifique teu coração, purifique tua vida. Vou dar um exemplo para você. Quem gosta de beber água suja? Quem gosta de tomar água suja? Alguém aqui gosta? E por que a gente oferece água suja para Deus? Achando que Ele é obrigado a beber a água suja de dentro de nós. Toda sujeira que a gente quer deixar ainda dentro da gente. Não, querido. Não faz isso. O Senhor quer a nossa água limpa. Limpa. Limpa, limpa, limpa. Transparente. Você enxerga do outro lado, você sabe o que tem ali. Se nesse copo caiu uma mosquinha, o que aconteceu com a água?
Sujou. Sujou. Então não pense você que, esse pecadinho Deus releva. Pecado é pecado. Pecado é pecado. O que é diferente então? Diferentes são as consequências. Mas o pecado continua sendo o mesmo. Mesmo pecado. Davi pecou escondido. Chamou Betseba, conversou com ela e escondido. O que o filho dele fez? O Absalão. Colocou as concubinas em cima do telhado. E lá ele teve relação com elas. Para todo mundo ver. O seu pecado reverbera na vida das outras pessoas. Você que é pai, não pense que isso não vai chegar no seu filho. Não pense. Não ache. Não ache isso. Chega. Chega sim. E é isso que a gente quer tratar com a igreja. É isso que a gente quer fazer com a igreja. É isso que a gente quer dar oportunidade para a igreja fazer. Vida de santidade é uma vida passada a limpo. É uma vida revista por completo. O que é uma revista? Eu me lembro quando eu fui levar a minha sogra e a avó da Jane lá em Piraquara fazer uma visita. Eu não entrei, mas elas entraram. E a minha sogra voltou muito braba, porque a avó tinha quase 80 anos. E eles fizeram ela ficar nua para fazer a revista. Isso é uma revista. Fique nu diante de Deus. Se desnude diante de Deus. Se desnude da tua religiosidade. Se desnude da tua justificativa. Sabe? Se desnude das tuas respostinhas. Do teu acho, do teu penso. Se desnude disso. E se submeta a Deus. Sabe? Sem restrição. Ele mesmo te criou. Eu digo pro Caio. O Caio às vezes fica... Ih, rapaz, limpei tua porpança muitas vezes. Verdade. O pai conhece o filho. Foi ele que criou. Quantas vezes você limpou o popozão do Rafael e do Roger, Doca? Algumas vezes. Não adianta. A gente é pai, as mães, a gente cuida. Agora estão lá tudo bonitinho, cheirosinho e acha que pode ainda não dar conta para a mãe das coisas que fazem. Ei, Jesus. Misericórdia. Misericórdia, né? E assim a gente age com Deus. Deus cuidou de você até agora. Por que você não quer dar satisfação para Ele? Sabe o que se chama isso? Rebeldia. É porque você é rebelde. Você é rebelde. Extremamente rebelde. Quando a palavra de Deus fala que a gente, quem sabe que deve cometer o bem e não comete, pratica o quê? Pecado. Então como que você vai dizer que não peca? Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. A diferença é o que nós vamos fazer com essa situação na nossa vida. Não é verdade? Não é verdade? Essa semana nós vivemos uma experiência em casa, eu e o Caio. Eu vou contar, filho. Não tem jeito, a gente tem que contar o que está vivendo. A minha família, infelizmente, tem a vida pública, às vezes, por causa disso. É uma graça, né, filho? Glória a Deus. É igual, como que você fala? Não fala mais, né? Então deixa. Graças a Deus que você não fala. Mas a gente vive cheio de câmera, né? Sendo filmado, né, Caio? Parece o quê, né? Isso mesmo. Todo mundo está olhando para a vida do pastor e da família do pastor. E essa semana eu tive o privilégio de viver uma situação com o Caio muito de Deus. Eu vejo que foi muito de Deus. Ele foi para fisioterapia e ele levou o carro da Jane. E o carro da Jane é um pouco maior que o meu. O meu é pequenininho, mais fácil de manobrar. Ele não gosta porque diz que não anda. Não sei como é que pode. É só engatar primeiro e acelerar que anda. Claro que não anda igual o outro, que tem um motor maior, mas anda.
E ele foi para fisioterapia e ele subiu na calçada e manobrou meio errado lá. E o carro morreu e ele ligou e deu uma acelerada um pouco mais forte. Logo, tinha uma Duster atrás dele. E ele bateu na Duster. Deu um totozinho na Duster. Olhou para nosso carro, quebrou o para-choque. Olhou para a Duster, disse que amassou, mas na hora ele parece que fez uma oração de fogo lá, o negócio desamassou. E ele foi para casa. Chegou em casa, a primeira coisa que ele fez, correu para mim, gente. Pai, fiz uma besteira. Eu disse, ai, Senhor. O que, filho? Aliás, duas. Eu disse, ai, filho. Vai ficando pior, né? Aí ele falou para mim, manobrei o carro errado. Foi essa a primeira. E a segunda, pai? Dei ré muito forte, acelerando e bati numa Duster. O que você fez? Olhei, não tinha ninguém, fui embora. Mas eu conheço o Caio. Aí é que é a vantagem do pai conhecer o filho. Ele não foi embora porque ele quis, ele foi embora porque ele não sabia o que fazer e estava morrendo de medo. Chegando em casa, ele me ligou, ele me mandou isso. Falei para ele, você colocou o número do teu telefone num papel e pôs no para-brisa do carro? Não, pai, não fiz isso. Então, pelo amor de Deus, liga lá na clínica e fala para alguém fazer isso. E ele fez. Colocou lá o telefone. E daí ele veio pro quarto, eu cheguei, daí era 5h30, ele subiu com aquela cara dele de alegre, assim. Então, pai, foi triste, difícil. Disse, filho, nós fizemos a nossa parte. Deixa Deus trabalhar. Nós trouxemos das trevas a situação para a luz. Com uma simples atitude, colocando o número de um telefone num papel e pondo no para-brisa. Quando foi umas 7 horas, o telefone dele toca. Eu estava no meu quarto, ele subiu branco com o telefone assim na mão e deu para mim. Né? Atendi o telefone. O moço do outro lado falou, Caio? Eu disse, não, não é o Caio não, é o Samir, é o pai dele. Ah, sim, eu vi o telefone do Caio aqui no para-brisa do meu carro. Daí eu falei para ele, pois é, rapaz. Meu filho deu um totozinho aí no teu carro, né? Ele falou, ah, sim, é verdade. Mas, puxa vida, isso não é comum, ele falou para mim. Aí eu falei para ele, meu amigo, eu estou ensinando meu filho a ser um homem. Para mim isso é obrigação de ser feito. Sabe o que ele falou para mim? Não é comum. Mas como vocês são gente séria, eu quero te dar uma oportunidade. Pode mandar arrumar e daí vocês pagam onde vocês acharem melhor. Eu falei para ele, não quero fazer isso. Arrume você numa pessoa da sua confiança. Daí eu brinquei com ele, mas veja se você consegue fazer o mais barato possível aí para ajudar a gente, que eu vou te pagar. E ele falou para mim, não estou preocupado não, eu vou viajar hoje, era terça-feira, e volto na sexta, daí a gente conversa. Na quinta-feira ele ligou. Oi, Samir, tudo bem? Tudo bem. Seguinte, antes ele falou com o Caio. Fui levar o carro para arrumar e queriam cobrar R$250. Eu achei um absurdo. Olha Deus trabalhando ao favor da gente. O meu advogado agora é o da luz, não é o das trevas. É o de defesa e não o de acusação. E o meu advogado começou a trabalhar para nós. Daí ele falou assim para o Caio, mas daí eu achei aqui perto da minha casa um amigo que faz por 100. Aleluia! Glória a Deus! Aí eu falei para o moço, passa o número da sua conta que nós vamos depositar para você. Ele agradeceu e ele falou de novo, parabéns pela atitude de vocês. Gente, nós não fizemos nada que não deveria ser feito. E o que nós fizemos? Trouxemos para a luz o que o diabo queria que a gente deixasse nas trevas. Porque se a gente não faz nada, se a gente faz o que todo mundo faz, ninguém viu e vai embora, você está na mão de quem? Do acusador. O cara vai chegar no carro dele, vai olhar para o carro dele e vai lançar sobre sua vida o quê? Bênção ou maldição?
maldição. Ele vai dizer, desgraçado, bateu no meu carro e fugiu. Não foi nem corajoso para reconhecer as coisas que fez. E é assim que nós temos vivido a nossa vida, tentando esconder as coisas, tentando encobrir as nossas falhas. E todas as vezes que nós encobrimos as nossas falhas, nós vamos ficar no meio das trevas e não no meio da luz. Jesus é a luz do mundo. A palavra de Deus diz, eu estava nas trevas, mas agora que eu vim para a luz, como Ele na luz está, eu quero viver a minha vida debaixo da luz. Não vai ter acusação contra você, porque a sua vida vai estar na luz. O diabo pode vir tentar te acusar, você vai dizer para ele, meu amigo, está na cruz. A obrigação que eu tinha de confessar, já fiz. Jesus levou os meus pecados na cruz. Ou seja, a escrita de dívida que tinha contra mim e contra você, quando a gente submete a nossa vida a Deus, ela é rasgada. Não há mais condenação. Porque fomos absolvidos. Fomos absolvidos. Por quê? Porque nós temos um advogado de defesa, que é Jesus. Ele é advogado de defesa nosso, o melhor de todos. E para a gente fazer as nossas coisas, para quem que a gente deve correr? É para Ele, gente. É para Ele. É para Ele. Então, não fique dizendo que você não tem cometido pecado nenhum. Não fique querendo justificar a tua vida. Não fique querendo tampar as coisas. Tem um ditado popular que diz, não queira tapar o sol com a peneira. O que vai acontecer com o sol? Vai continuar passando. Você está se enganando se você está fazendo isso. Tiago, capítulo 5. Tiago 5,16 diz o seguinte, nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que nós saremos. Então, se você estava com dúvida em relação a isso, aqui está a resposta. Como que você confessa? Procure alguém que você tem sobre você, de liderança, uma pessoa de confiança, e converse com essa pessoa. Marque uma conversa. Marque mesmo. E confesse seus pecados. Se existem coisas que estão doendo ainda dentro de você, é porque você precisa confessar. Se existem coisas que prendem você, confesse. Confesse. Deus quer limpar você. Deus quer lavar. Deus quer purificar a sua vida. Ele é a água que nos limpa. Ele é a água que nos purifica. E Ele é alguém que age com amor. O Senhor nunca vai expor a gente por expor. Não. Para execrar, para judiar. Nunca. Ele vai fazer as coisas com amor para gerar cura dentro de você. Para gerar libertação. Para que a tua vida seja transformada. Quem passou por esse processo sabe do que eu estou dizendo. Quem já foi aconselhado, quem já foi acompanhado, sabe do que eu estou dizendo. Isso é restaurador. Você às vezes está cantando de dentro para fora, queima dentro de mim. Mas aí dentro o Senhor não pode entrar. Já está cheio. Cheio de coisa errada, cheio de coisa ruim, cheio de sujeira. Vou dizer para você, o Espírito Santo quando entra, a primeira coisa que ele faz é varrer a casa, limpar a casa. Jesus mesmo ensinou isso. Quando o Senhor entrou no coração daquela pessoa, o Espírito Santo, a casa estava limpa, estava adornada, não era assim? Não era assim que ele descreve o coração da pessoa? Uma casa limpa. Quem gosta de entrar
Vou perguntar para vocês, em casa suja. Difícil, né? Difícil, né? Mas o Senhor quer fazer que a nossa casa fique limpa. Sabe aquele piso assim brilhando? Que a gente tinha, né, Célia? Usar aquele vassourão. Lembra? A gente tinha que encerar com aquela cera canário, Doca, lembra? A cera canário, Deus do céu, a mão da gente ficava amarela. Aí a gente tinha que pegar aquele vassourão com um pano assim igual esse e ficar passando lá. Mas a casa ficava limpa. É isso que o Espírito Santo quer fazer com a gente. Quer pegar o bombril, quer pegar a palha de aço e tirar toda a sujeira do nosso coração. E como que a gente faz isso? Confessando os nossos pecados, trazendo à luz o que está em trevas. Trazendo à luz o que está em trevas. Amém? Eu queria chamar a pastora Marlene. Ela vai fazer a conclusão. E eu tenho uma frase que eu quero que vocês anotem aí. Vida de santidade é uma vida vivida na luz. Vou repetir. Vida em santidade é uma vida vivida na luz. Amém? Nós não combinamos nada não, gente. Combinamos, pastor? E o Senhor falando comigo ali o tempo todo. Existem 2 imperativos no que concerne ao Espírito Santo. Eu vou destacar esses 2 imperativos para vocês. O primeiro é Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito. E o que é estar cheio do Espírito Santo? Nós estamos falando da santidade de Deus na minha e na sua vida. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo é você estar sujeito. É você estar submisso. É você estar entregue. Nós já temos o Espírito Santo em nós, né, Jane? Mas será que o Espírito Santo tem em você? Será que o Espírito Santo tem a mim, tem a nós? Nosso tempo, nossa vontade, nossos sentimentos. Será que ele tem tudo? No que se refere a mim, no que se refere a você? Aleluia! Nossa disposição de orar. O que mais? Enchei-vos do Espírito. Continua a ser um imperativo que espera por nossa resposta. Segundo imperativo, bem rapidinho. Fale comigo. Primeiro, enchei-vos do Espírito. Fala para o teu irmão, seja cheio do Espírito Santo. É necessário para manter uma vida de santidade. Segundo imperativo, Efésios 4:30. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual você está selado para o dia da redenção. E não entristeceis o Espírito Santo. E como que eu entristeço o Espírito Santo? Como que você entristece o Espírito Santo? Ele falou tudo. Ele falou que era um fechamento, uma conclusão que eu ia dar. Nossa desobediência, nosso egoísmo, nossa insistência em manter no pecado, na escuridão. Pastora, mas E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se ele for entristecido, como que eu vou manter minha comunhão com Deus? Se a gente ficar naquele ciclo vicioso, peca, confessa, confessa, peca, peca, confessa, confessa, peca. A palavra de Deus chama isso de iniquidade. Nós temos que trazer a luz. Está na cruz o que ele disse, o pecado que foi confessado. Por que será que nós estamos falando? Que sintonia eu e o pastor.
Louvado seja Deus. Amém, gente? Vamos lançar tudo isso para Jesus, carnalidade, orgulho, negligência com a palavra de Deus, da prática das boas obras e assim por diante. Não entristeçais o Espírito Santo. Amém? Entendemos?